Saiu o trailer do segundo filme de FNAF. Eu tô aqui pra gente analisar, comentar sobre. Tem muita coisa interessante, revela um pouco de lore do filme. Algumas coisas eu vou deixar para vídeos futuros, teorias mais extensas e coisas desse gênero. Mas, bem, vamos dar uma analisada no que a gente tem pra hoje. O trailer começa com alguns jovens invadindo a pizzaria do FNAF 2. Eles estão gravando um vídeo, possivelmente tentando gravar as lendas urbanas do local. Uma garota com eles diz que essa pizzaria é original. Existem duas interpretações. Ou não existe a Fredbear's nesse universo, ou eles estão apenas tentando transmitir a imagem de que essa pizzaria foi aberta antes da pizzaria do primeiro filme. Acredito ser a segunda possibilidade. E eu acredito sim que existiu uma Fredbear's nesse universo dos filmes. A gente provavelmente vai ver sobre isso nos futuros filmes, quem sabe. Dando dinheiro eles vão fazer, né? Nas próximas cenas, vemos eles invadindo o lugar. Nisso a gente é mostrado uma espécie de rio no meio da pizzaria. Segundo antigos vazamentos, a pizzaria do segundo filme teria uma atração aquática, como um tobogã em que você senta ali com várias pessoas e faz um passeio, sabe? Eu não sei o nome desse tipo de brinquedo. Enfim, em seguida vemos o Balloon Boy, porém esse Balloon Boy não é um animatronic, sim uma estátua dele. Se a gente reparar neste Balloon Boy, ele não tem partes mecânicas, diferentes do Balloon Boy do primeiro teaser, o mais antigo. Vale ressaltar que essas cenas iniciais, elas brincam um pouco com a ideia de found footage, ou seja, eles vão brincar muito com a ideia de VHS nesse filme, o que eu acho ótimo. Entre nessas cenas found footage, é mostrado os animatronics, Toy Fred, Toy Bonnie e Toy Chica, todos com uma lona transparente em cima para não pegar poeira. Nessa mesma cena, a moça diz que aparentemente o local fechou pelo assassinato de uma garotinha, chute estar se referindo a Charlotte, vulgo Puppet. Enquanto exploram o local, o trailer toca a música da Puppet. A menina pergunta se os amigos estão ouvindo a mesma coisa que ela. Eles dizem que não e ela vai investigar, encontrando a sala da caixa da Puppet. Analisando, vemos que essa sala é toda destinada a Puppet, um pouco diferente do jogo, já que no jogo ela fica na parte de Prize Corner. Tendo vários circuitos mecânicos, talvez para o animatronic ou talvez para sua caixa de som, ou talvez os dois. Em seguida a caixa abre, a Puppet não é mostrada, porém temos um close na menina gritando. Essa foi a parte inicial do trailer, agora saímos um pouco da ideia de found footage e vamos para uma parte principal ali do trailer mais narrativa, mostrando os personagens que a gente já conhece. Nela a gente vê rapidamente a Faz Fest, evento esse que celebra a Fazbear's suas lendas urbanas. Talvez tenha uma relação com a Fall Fest, que é muito mostrado nos jogos hoje em dia. Em seguida vemos Mike e Vanessa em um possível encontro, o que nos dá a ideia de que eles estão juntos há algum tempo. Eles estão em um restaurante, e Vanessa pergunta sobre a Abby. Mike conta que sua irmã tem se dado bem com a vida, mas às vezes relembra das crianças do primeiro filme. Vale ressaltar que vemos a Abby construindo um animatronic da Chica, algo que não é muito difícil de se imaginar, já que nos Estados Unidos temos muito isso de escolas com clubes de robótica e coisas desse tipo. Quando o Mike fala que ela gosta de relembrar das crianças do FNAF 1, temos um close na geladeira deles, com vários desenhos dos animatronics. Acredito serem os mesmos do primeiro filme, porém uma coisa que ficou me encocando na cabeça é que, poxa, a Chica, ela tá sem o bico, então talvez ela já esteja vendo os animatronics do segundo filme. Vanessa diz pro Mike sair dessa de prometer pra Abby que vai consertar os amigos dela. Isso é um pouco estranho, porque, poxa, o que ela quer dizer no sentido de consertar? Ela estaria se referindo a consertar os animatronics? Quero crer que sim, mas então como eles sabem que os animatronics quebraram? Tudo bem, a pizzaria do primeiro filme pelo jeito que aos pedaços, mas ainda é um pouco estranho. Nessa mesma parte, vemos Abby com o Fastalker. A gente não sabe quem ele é, não sabe muito bem o que ele faz, a gente não tem uma explicação de onde ele saiu. Abby pergunta se tem alguém no Fastalker. A cena muda para a casa deles vista por fora. Assim vemos que a casa não é a mesma do primeiro filme, o que dá a ideia de que eles mudaram de local. Talvez estejam morando na casa de Vanessa, já que aparentemente Mike e Vanessa estão em um relacionamento longo. Em seguida, vemos o Fastalker chamar a Abby e pedir ajuda, pedindo para ela encontrar eles. Obviamente são os animatronics conversando com a Abby, mas creio ser em específico a Puppet. Agora, a correlação entre as personagens? Não sabemos. Abby pega sua bike e segue o caminho que o Fastalker manda ela seguir, assim chegando na nova pizzaria. Ali, vemos a Toy Chica se ativar, mas creio que serem cenas com contextos diferentes, coisa que muitos seres fazem. Bem, acho que quando a Abby chega lá, ela não vai ver a Toy Chica ativando, sabe? Acho que são cenas diferentes. Após a Toy Chica, vemos Mike olhar para alguma coisa. Novamente, cenas diferentes com contextos diferentes. Assim cortamos
Cortamos para a cena de um dos garotos do início do trailer sendo pego pela Mangle. A Toychica na escola, possivelmente da Abby, seguindo com uma cena da mesma garota do início do trailer olhando dentro da caixa da Puppet e não encontrando nada dentro, enquanto a Puppet aparece atrás dela. Momento teoria aqui, tá? Creio que essa cena será a garota olhando para dentro da caixa da Puppet. A Puppet aparece acima dela e assim ela olha pra cima e temos a cena dela olhando pra cima e gritando. Mas só no lançamento do filme pra gente ter certeza. Em seguida temos uma cena de Toy Fred invadindo uma casa, coisa já vista no teaser. Abby pedalando para a pizzaria em um outro dia e agora temos o principal do trailer. Uma criança na pizzaria olhando para William. Sabemos que é uma cena da pizzaria enquanto ela estava aberta, pois o local está mais limpo, ou seja, creio que isso é um flashback do William, cometendo um assassinato. Em seguida vemos a Vanessa parada em um corredor e atrás dela a Puppet começa a andar. Porque a Puppet não vai atacar ela nessa cena. Talvez a Puppet seja amiga deles? Talvez. Cortamos para a Toy Bonnie pegando uma faca. Em seguida temos Toy Fred na Fast Fest. Agora, a questão é como ele foi parar na Fast Fest. Creio que alguém que organizou a pessoa que organizou a Fast Fest, ela queira reabrir a Fazbear e consequentemente possa ter levado os animatronics para lá, assim fazendo com que eles fiquem à solta. Em seguida temos o rio da pizzaria de novo. Nele vemos Plum Boy entrando embaixo da água enquanto Mike e Vanessa o observam. Em seguida tocamos para uma cena diferente com uma outra pessoa, acredito que um dos jovens que invadiu a pizzaria no início do trailer, olhando algo se mover embaixo da água. Creio ser um outro animatronic. Cortamos para uma cena da Mangle em cima de um carro, batendo no vidro dele. Em vazamentos antigos era dito que teríamos uma cena da Vanessa dirigindo seu carro e atropelando a Mangle. Creio que essa seja a cena. Se reanalisarmos o antigo teaser, temos Mangle dentro da casa de Mike e Vanessa. Creio que em algum momento Vanessa e Mangle tenham esse confronto, mostrado no trailer, e consequentemente a Mangle acaba parando na casa deles. Em seguida vemos uma cena da atriz da Charlie segurando alguém em seus braços. Creio ser o garoto que anteriormente estava com William. Se isso for verdade, creio que isso esteja mostrando a morte da Charlie e nessa versão a Charlie deve ter um irmão, assim como na trilogia do Silver Eyes. Ou seja, quem está nas mãos de Charlie deve ser o Sam, seu irmão. Tudo isso é um flashback de como os dois morreram. Em seguida temos outra cena de William, mas com a roupa de Spring Bonnie consertada, nos dando novamente a ideia de que tudo isso é um flashback. Cortamos para William colocando a mão no ombro de Vanessa. Creio que esse ainda não seja Spring Trap, creio que seja a Vanessa tendo flashbacks alucinando, um tipo de PTSD. O mesmo se aplica para a cena seguinte dela apontando a arma meio que para o vento, possivelmente alucinando de novo com seu pai. Em todas essas cenas que citei agora, da Charlie e Vanessa, vale ressaltar que ouvimos o William falando: "Para onde vocês vão fugir? Eu ainda não acabei com vocês." Creio que agora sim, essa fala é de quando ele se tornou Springtrap e retornando no filme, coisa que não é mostrado nos trailers, o que eu acho ótimo. Em seguida, vemos um pouco do Wither e do Foxy e uma cena do Toychica matando alguém na escola de Abby. Essa cena do Toychica já foi mostrada no antigo teaser. Cortemos para o final do trailer, onde vemos Mike no escritório do FNAF 2. Ele escuta a risada de alguém e decide colocar uma máscara do Fred, assim como na gameplay de FNAF 2. Isso me fez hypar demais o trailer. Nessa cena aparece a Wither Chica e o Wither Bonnie, esse último no qual está na mesma posição do jogo. Isso foi muito hype pra mim. Se tem uma coisa que a gente pode ter certeza é que esse segundo filme vai ser muito superior ao primeiro. O que, bom, é ótimo, né? Bem, o vídeo vai se encerrando por aqui. Algumas coisas, como por exemplo a questão do rumo do filme e sobre a Charlie e o Sam, eu deixarei para um próximo vídeo futuro. Eu gosto de deixar as teorias mais separadas para outros vídeos. Enfim, é isso. Obrigado por assistir. Vou deixando vocês por agora e até o próximo vídeo.